A construção das relações políticas harmoniosas ou estáveis, nós diríamos assim, mais estáveis que harmoniosas, ela passa, muitas vezes, pela capacidade daqueles agentes políticos em manipular outros grupos ou pessoas ou interesses. A manipulação é uma das grandes ações políticas quando, de alguma maneira, os grupos pretendem consolidar o seu poder sobre a sociedade. A manipulação política, então, ela é da própria natureza da estrutura política. Claro que nós vivemos uma sociedade, a sociedade onde se adquire um grau expressivo de autonomia moral, isso desde o século XVIII assim, e o desenvolvimento da autonomia moral, isso é da minha capacidade de tomar decisões por mim mesmo, e de entender o que é bem e o que é mal a partir de critérios, que são critérios que eu possa entender claramente quais são. Isso aí gerou uma série de problemas no funcionamento da sociedade. Nós, em nossos vídeos, muitas vezes falamos sobre isso aqui, sobre como essa grande transformação da autonomia moral gerou uma fragmentação de objetivos morais na sociedade. E isso, de alguma maneira, criou um quadro de descontrole e de crise que explica em grande parte os nossos descaminhos, né, nesses 200 anos de Estado secular. Mas a instalação da autonomia moral, ela deu, de qualquer forma, maior estabilidade a algo que já existia antes, que era a capacidade, que já era entendido como alguma coisa de profunda significação ética e moral, que é a capacidade dos indivíduos em discernir sobre os seus atos, de entender claramente de que maneira aquilo que vem de cima dos dirigentes, da mídia, daqueles que formam a nossa opinião, de discernir se aquilo realmente coincide com aqueles fundamentos que são os fundamentos que norteiam ou que devem nortear, na nossa visão das coisas, os rumos da vida. Essa capacidade, ela sempre existiu, ela sempre foi importante, né? É ela que permitiu sempre aos seres humanos tomar decisões acertadas. Na nossa tradição, isso tem muito a ver com certos valores da filosofia clássica, valores bíblicos, que mesclados ou associados permitem a nós raciocinar o suficiente para poder estabelecer um juízo sobre os nossos atos, um juízo pertinente e tomar decisões consequentes. Então, de nenhuma outra forma, o processo da autonomia moral, que criou tantos males, ele também consolidou essa perspectiva, né? Então é para nós muito importante perceber, principalmente quando vivemos momentos históricos importantes e relevantes como esse, nos momentos de guerra, o quanto que nós somos manipulados ou não. Que a manipulação faz parte da política é evidente, mas que a manipulação deva ter seus limites, isso é alguma coisa que deve ser evidente ao ser, ao indivíduo. Quer dizer, o indivíduo ele tem que ser capaz de avaliar e deve buscar essa avaliação através de elementos estruturais, filosóficos ou religiosos eficientes. Ele deve ser capaz de avaliar se aquilo que ele está sendo convidado a fazer é de fato correto, se aquilo é de seu interesse particular, se aquilo não é, na verdade, alguma coisa que diz respeito a interesses apenas de alguns poucos. Esse movimento é um movimento importante que as pessoas devem trabalhar nesse sentido, né, intelectualmente, do ponto de vista do desenvolvimento da sua consciência, para poder se preservar quando a manipulação é por demais perniciosa ou crítica. Quando você tem uma manipulação que compromete o equilíbrio e a harmonia da sociedade,
O indivíduo deve ser capaz de avaliar o que está acontecendo e deve desenvolver um conjunto de atitudes para que ele se preserve do colapso decorrente de uma manipulação maldosa, de uma manipulação destruidora. Porque nos momentos de crise, por exemplo, nos momentos de guerra, é muito comum que os governantes ou diversas instituições de poder queiram levar as sociedades para um lado e para o outro, sem que avaliem exatamente o que isso significa. Uma coisa, por exemplo, voltando aqui à Segunda Guerra Mundial, uma coisa, por exemplo, é um país como durante a Segunda Guerra, como os Estados Unidos, conduzir o seu povo para vencer a Alemanha e o Japão. Os Estados Unidos tinham condições para isso. Era alguma coisa bastante razoável, tendo em vista que os Estados Unidos, inclusive, estava desenvolvendo uma bomba atômica, coisa que desenvolveu. Então, a pensar na possibilidade dos Estados Unidos vencer a Segunda Guerra Mundial é uma possibilidade bastante razoável. Agora, outra coisa totalmente diferente é um país como a Itália, ou mesmo a Alemanha, acreditar que pode dominar o mundo, ou submeter todas as nações do mundo. Se essa é a intenção dos manipuladores internos, é claro que essa manipulação tem seus limites, porque nenhum povo numa sociedade global tem condições de submeter militarmente todos os povos. Não há gente para isso, não há recursos para isso. Então a nossa capacidade de discernir é importante em tempos de guerra, né? Porque isso vai determinar, pelo menos do ponto de vista individual, a nossa própria capacidade de sobrevivência. Então é muito importante atentar para os movimentos de manipulação, porque a capacidade de manipulação tem muito a ver com a capacidade dos agentes manipuladores em jogar com as expectativas, com os desejos, com as ansiedades, com os temores, com os ressentimentos e com as ambições das pessoas. Isso acontece, né? Então é difícil escapar da manipulação às vezes, mas aquele que busca com consciência e profundidade discernir a partir de elementos que são elementos que fundamentam corretamente atitudes boas, elementos do pensamento clássico, do pensamento bíblico, por exemplo, ou elementos da ética contemporânea, essa pessoa é capaz de avaliar corretamente se está sendo manipulada ou não, principalmente quando ela usa o bom senso. O bom senso é fundamental nisso, e escapar, muitas vezes, de catástrofes anunciadas. Então, é muito importante ficar atento ao poder de manipulação, e a mídia é muito poderosa nisso, e buscar, dentro do universo de pessoas presas, né, nessa teia de manipulação, buscar a sua própria integridade, o seu próprio caminho e a sua própria liberdade. Isso é importante para escolher o caminho da vida.